Meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E para que a gente torne essa jornada rumo a amores possíveis cada vez mais profunda, comprometida e também mais propositiva, eu quero compartilhar aqui cada vez mais com vocês todos os conceitos que eu estou aprendendo na minha formação em psicanálise. Esse ano eu comecei minha formação como psicanalista pelo CEP, que é o Centro de Estudos Psicanalíticos aqui em São Paulo, e eu quero muito que a gente possa entender as possibilidades e impossibilidades do amor também a partir do olhar psicanalítico. Por isso, hoje, eu vou lançar um quadro novo aqui, que chama Amor e Psicanálise, onde eu vou trazer conceitos de Freud, Lacan, Melanie Klein, Winnicott e outros grandes psicanalistas, sempre de uma forma simples, clara, porque eu sei que um monte de gente fala, não, mas psicanalista, fala difícil, não entendo nada. Aqui não. A ideia aqui é a gente aprofundar os conceitos, mas sempre com leveza e clareza. Inclusive, se você quer se aprofundar no entendimento do amor e encontrar ferramentas para fazer a sua própria jornada rumo ao amor possível, já se inscreve no canal, ativa as notificações, porque 2 vezes por semana eu tô aqui com entrevistas, conceitos, pesquisas, provocações e caminhos para a gente ter mais educação afetiva, mais repertório, para caírem muitas fichas, a gente sair do automático e tirar o coração do pause. Ajuda muito vocês seguirem, vocês compartilharem os vídeos, assim o YouTube distribui ele para mais gente e a gente consegue fazer desse mundo um mundo com mais amor de uma forma possível. Bom, para começar esse quadro, eu quero mergulhar num conceito que apareceu na entrevista que eu fiz com o Daniel Omar Pérez sobre as impossibilidades do amor. Se você ainda não viu, confere, o link vai estar na descrição desse vídeo. É uma entrevista incrível. E na conversa com o Daniel, ele coloca que um dos pontos que tem impossibilitado o amor é essa espécie de sensação de abismo, desamparo, ruído, que vem quando a gente não compreende o outro, sabe? Ou quando a gente não se sente totalmente compreendido. Como se, de repente, o ser amado se tornasse estrangeiro. E aí, aquilo que a gente pensou que era a nossa terra do nunca, a nossa cabana de amor, nosso país feito de sintonia, muitos beijos, muita completude, se torna estranho e aterrorizante. Freud tem um texto famoso que se chama Das Unheimliche. Não sei se é assim que fala, gente. Mas se traduz como o estranho familiar. E para mergulhar nessa sensação de estranhamento, entender da onde ela vem e como a gente pode elaborar ela para que ela seja menos aterrorizante e paralisante, eu vou trazer aqui os pontos que mais me chamam a atenção dessa obra do Freud. Para começar, por que é tão angustiante essa sensação de estranhamento do outro? Se a gente pensar estranho, estrangeiro, é o de fora, né? O estrangeiro é o que tem outra cultura, outros valores, outras condutas. E esse estranho é o que não pertence. E no amor, no nosso ideal de amor, a gente espera o quê? Pertencimento, quase que um amálgama. O Freud cita no texto uma frase que eu acho muito simbólica, que é amor é saudade do lar. E a gente acha que amor, e que é um amor com essa sensação de reconhecimento, de pertencimento, que no olhar psicanalítico também tem a ver com o nosso desejo de voltar ao ventre materno, encontrar o calor, proteção e a completude daquele útero da mãe, sabe? Onde a gente era conectado por amor, por vida e por cordão umbilical. E aí acho que o que dá nó na nossa cabeça e no coração é que no começo de muitas relações amorosas saudáveis, a gente vislumbra essa ilusão desse retorno. Porque quem nunca disse, nossa, parece que a gente se conhece desde sempre, a gente se entende só no olhar, eu me sinto em casa, nos braços dessa pessoa. Ai, gente, só de falar essas coisas já dá saudade do que eu não vivi. Mas, brincadeiras à parte, talvez o infamiliar seja tão assustador porque em algum momento a gente achou que ele era totalmente familiar. E aí nos angustia e nos desestabiliza perceber que a gente perdeu essa conexão total com o ser amado, essa sintonia absoluta, essa simbiose, que provavelmente nunca existiu. No prefácio desse texto da editora Autêntica, ele cita Marguerite Duras, hoje o vídeo tá cheio de citações, hein? Amores Possíveis é cultura. E esse trecho traduz bem essa sensação do infamiliar. Ela fala, é numa casa que a gente se sente só, não do lado de fora, mas dentro. Quando a gente encontra esse estrangeiro no outro, justamente naquela pessoa que a gente achou que ia acabar com a nossa solidão, que ia trazer paz, completude,
isso é naturalmente inquietante. E eu acho interessante, inclusive, contar para vocês que quando os tradutores foram traduzir esse unheilig, que é esse termo em alemão, para o português, eles traduziram como inquietante, tem gente que traduz como sinistro, como assustador. Ou seja, olha o universo que a gente está criando a partir do momento que a gente estranha o outro que está com a gente. A verdade é que o estrangeiro e esse infamiliar nos remete ao desamparo. E aí tem outra citação do Freud que fala que sobre a solidão, o silêncio e a escuridão, nada podemos dizer, a não ser que esses são realmente os fatores ligados à angústia infantil, que não desaparece por completo na maioria das pessoas. Quem nunca se sentiu assim? Uma criança angustiada e desamparada quando encontra esse estranho no ser amado. Sabe aquele negócio? Eu ponho até a mãozinha aqui, aquela fala, aquele pensamento do tipo, nossa, não esperava isso de você. Ou tô surpresa que você pense assim, ou achei que você ia me entender. Ou aquela angústia de, mas eu não tô conseguindo entender o que você tá querendo dizer. Não tô conseguindo entender por que você ficou chateado. Sabe? Esse descompasso, esse erro de tradução. E aí parece que quando a gente vê o outro com estranhamento, a gente se sente traído, abandonado, ameaçado. Ameaçado de que esse estranhamento seja um presságio para muitas outras coisas horrorosas que essa pessoa agora estranha pode fazer. Como se fosse um monstro num pesadelo infantil, e aí a gente está voltando para o infantil na gente. Ou ameaçados de que alguém fale a língua dessa pessoa, entenda ela melhor do que a gente, compreenda o que a gente não compreenda e leve ela embora da gente. E a verdade é que eu percebo que o estranho anda mais do que nunca aterrorizante. Então, ao mesmo tempo que a gente tem acesso a muitas pessoas nos aplicativos, que a gente circula por vários meios, que a gente se conecta com gente do mundo inteiro, o diferente tem assumido um caráter pejorativo, desconfiado. Nesses nossos tempos de bolhas, onde a gente tem ecos da nossa vida nas redes sociais, muitas vezes a gente diz que está aberto ao diferente, mas a gente está buscando cada vez mais os nossos pares, os nossos espelhos, nossos duplos. Então, o estranho não é só o diferente, mas é o esquisito, é o duvidoso. Olha como a gente põe a entonação da voz, tipo, essa atitude tá meio estranha, sei lá, ele é estranho. E aí, voltando à nossa criança, eu fico pensando por que a gente não usa esse estranhamento, né, esse contato com o desconhecido como um despertar da nossa curiosidade, sabe? Tipo, nossa, tanta coisa para eu descobrir, para eu sentir, para eu me conectar. A gente ainda lê a diferença como ameaça. Como se ao tornar o outro completamente familiar, a gente pudesse ter um amor mais seguro. Mas será? Será que é esse amor que a gente quer? Um amor que a gente sabe exatamente como vai ser, onde o outro é totalmente o esperado? Porque parte da coisa linda do amor é esse arrebatamento, é a surpresa, os sentidos que aparecem das coisas aparentemente sem sentido. E eu sei que isso dá medo. Tem um vídeo da Noemi Jeff aqui no YouTube sobre a Clarice Lispector e o efeito do estranhamento, onde ela fala: o estranhamento não só repele, ele também fascina. Por causa do fascínio que o estranhamento exerce, ele gera repulsa. A gente rejeita aquilo que nos fascina pelo medo de que aquilo que nos fascine possa nos envolver excessivamente, arrebatadoramente. É o medo de sair da casinha, é de ficar tomado por esse amor que é delicioso. O estranhamento, ele é ao mesmo tempo aterrorizante e fascinante. E talvez esse estranhamento assuste e esse infamiliar assuste porque ele não seja tão estranho assim. Tem um outro conceito bem psicanalítico onde Freud diz que o estranhamento incomoda porque ele não é de todo inédito, e sim porque ele traz à tona coisas que a gente recalcou. Quando a gente fala de recalque, sabe aquelas emoções, sensações, lembranças que você colocou para debaixo do tapete emocional e sentimental? Ele fala que esse infamiliar talvez sejam essas coisas que a gente achou que deveriam permanecer ocultas, sabe? No porão das nossas memórias, no inconsciente. Traços nossos que a gente não se orgulhou, pedaços de relações dos nossos pais, trechos de filme, ex-amores que causaram espanto, incômodo. Tudo isso a gente vai guardando, guardando, guardando. E aí ver esse infamiliar no outro é quase como que abrir essa caixa de Pandora. Isso traz um incômodo porque a gente teme o pior
A gente teme que o outro replique toda essa cena que a gente recalcou e a gente teme voltar a se sentir como a gente se sentiu lá atrás, ou voltar a sentir coisas que a gente não queria, sabe? E aí a gente reprime esses desejos, cala esses impulsos e o outro dá voz a tudo isso. Eu fico pensando aqui também que talvez estranhe o outro lidar com leveza com alguma coisa que pra gente é tão complexo. Ou, ao invés da gente se propor, de novo, a encarar a diferença do outro, a simplesmente não entender porque ele age assim, a gente se afasta, a gente teme. E esse retorno do recalque também traz à tona crenças absolutas que a gente vai ter que superar. Sabe essas verdades absolutas que você tem de uma relação? Ah, porque tem que ser assim para funcionar. Ah, porque quem faz isso também faz isso. Ah, porque quem está interessado faz tal tipo de coisa. Tais condutas significam isso. Pois é. Aí, quando vem um estranhamento a partir do outro que não opera nessa lógica, isso convida a gente a desconstruir o que a sua mãe falou, o trauma do seu namorado anterior, essa sua lógica fechada e aristotélica. Encarar esse infamiliar, o estranho e o estrangeiro traz também um conflito de julgamento. Faz a gente sair aqui das nossas verdades absolutas e entender que para conviver a gente vai ter que rever a nossa lente, as nossas verdades fechadas, o que é certo, o que é errado, essa bula, esse manual para tentar classificar o outro em caixinhas. A gente vai ter que abrir mão da nossa vontade de compreender absolutamente. O Daniel Omar Pérez fala isso na entrevista dele, eu acho lindo. Que talvez o amor possível seja o que não quer compreender o outro, mas que opta por sustentar o estranhamento, por conviver, por se mostrar como é. Um amor mais sentido e que não se angustia com as diferenças de linguagem. O amor possível é o que convive com a impossibilidade da tradução absoluta. No prefácio desse livro, o Freud fala muito desse não traduzível. E aí, pegando esse exemplo que eu falei para vocês, né, que muita gente tentou traduzir esse Unheimlich de diferentes jeitos e não chegaram a uma palavra tipo é essa, isso já mostra que o intraduzível, né, tem um trecho do livro que fala isso, o intraduzível, por sua vez, é o sintoma por excelência das diversas línguas. E eu diria também que das diversas pessoas e dos diversos amores. Tem coisas no amor que não se traduzem. E há de parar de querer entender tudo para parar de ficar com medo, de perguntar o tempo todo, mas o que você quis dizer com isso? Mas eu não entendi. Eu estudei um tempo em Nova York, eu fazia aula de atuação no Lee Strasberg, e tinham atores do mundo inteiro. E um dia a professora pediu para a gente fazer um exercício de sente que você está no sol e percebe as emoções que são despertadas, porque tudo tinha a ver com memória sensorial. E aí, a emoção que despertava para mim, que sou brasileira, em comparação com o finlandês, com a alemã, ou que tem uma conexão com a praia, porque meu pai e a minha mãe eram super da praia. Por mais que todos nós estivéssemos sentindo o sol, as sensações e as emoções são diferentes. Tem a ver com cultura, mas também tem a ver com a vida, com as nossas experiências, com os símbolos que a gente construiu na nossa vida. Sempre vai ter um abismo de linguagem, mas esse abismo de linguagem não precisa ser abismo de amor. A gente pode se tornar cúmplice no estranhamento. Não é sobre querer compreender todos os elementos do outro, e sim sobre poder acolher o outro na diferença e curtir essa diferença sem solucionar e sem fazer com que o estranhamento seja espanto. Porque a verdade é que somos todos estrangeiros. E aí Freud coloca um outro ponto que é interessante da gente pensar, que talvez o primeiro entendimento da gente como pessoas não seja do familiar, e sim do estranhamento de nós mesmos. O estranhamento é uma condição humana e não um afastamento do humano. Ele tem uma passagem que ele coloca que ele estava num trem viajando e aí ele adormeceu e quando ele acordou ele se assustou com a presença de um homem estranho na sua frente. Era um estranho que estava ali. E aí bastaram alguns minutos para ele entender que o estranho nada mais era do que o próprio reflexo do Freud no espelho do vagão. Talvez o estrangeiro, o estranho, o infamiliar no outro também sejam inquietantes porque eles revelam a existência desse infamiliar em nós mesmos. Ou seja, não existe essa sensação de casa, de completude absoluta que a gente busca nessa relação amorosa, no parceiro ideal e até na gente mesmo. A nossa vivência, a nossa existência não tem essa completude. O estranhamento não precisa ser aterrorizante e paralisante. Existe um estranho em nós e no outro.
E mais do que aterrorizante, isso pode ser lindo. Quando a gente acolhe o estrangeiro em nós e nos outros, a gente se liberta das normas de CNTP, lembra as condições normais de pressão e temperatura para que a vida funcione? A gente se liberta da busca por espelhos, da busca por encaixes perfeitos. Eu falei na entrevista da Cauana, eu vou falar aqui de novo porque eu estou trabalhando muito esse conceito do amor caleidoscópio. Eu sinto que a gente tem que ser mais caleidoscópio, da gente mesmo e do amor. E a cada mexida se propor a reconstruir de uma forma constante, estranhar as formas e as combinações, as reações, mas se propor a fazer novas, a olhar de um jeito curioso, a desfazer a crença de que quanto mais a gente se ama, mais a gente é igual e mais a gente se entende. Isso é narcisismo primário. Lembra Caetano cantando? É que Narciso acha feio que não é espelho. Bom, eu não canto bem, mas vocês entenderam. É não se assustar com o estranho e o estrangeiro. Isso tem a ver com a gente se manter aberto para o mundo. Freud fala que quanto mais uma pessoa se orienta por aquilo que encontra à sua volta, menos ela é atingida pela impressão da infamiliaridade quanto às coisas ou aos acontecimentos. Ou seja, é sair do nosso umbigo, das nossas regras, dos nossos espelhos. Então, que tal mudar o pensamento para entender que quanto mais a gente se ama, mais a gente sustenta as incertezas, as surpresas, os estranhamentos. Que a gente possa ter amores menos espelhos, menos esperados e mais vividos, estranhados com uma delícia. Que a gente possa traduzir o infamiliar menos como inquietante e mais como intrigante, curioso e possível. Me conta aqui, o que você estranha no outro e já está na hora da gente deixar de estranhar.